Então eu quero falar hoje sobre esse assunto, né? Testemunhando no poder do Espírito Santo. Agora, você encontra essa palavra poder aqui no versículo 8, tá? E o que está acontecendo no capítulo 2, tudo o que acontece, essas línguas que eles recebem, e essa força, essa coragem de enfrentar uma multidão de milhares de pessoas e pregar, depois, no mesmo dia, 3.000 pessoas se converterem, isso não tem explicação humana, isso só tem explicação se você entender que esse testemunho foi um testemunho feito no poder do Espírito Santo. Então, tudo que acontece no capítulo 2, ou nos próximos capítulos do livro de Atos, só é possível pelo poder do Espírito Santo. Por isso é tão importante o crente testemunhar no poder do Espírito Santo. Agora, o que a gente quer dizer com essa palavra poder? Veja que interessante, que no capítulo 1, no versículo 8, quando fala, olha, vocês vão receber um poder, essa palavra, no grego, é uma palavra que quer dizer dinamite. Muitas vezes aparece essa palavra no Novo Testamento. E a gente sabe o que faz com dinamite, né? Você acende ali, o negócio faz o quê? Bum, explode, né? E por que é isso aí? Dinamite é um poder, não é? Uma bomba atômica, é um poder, é uma coisa que alguém joga lá, certo? E onde cair, aquilo vai fazer o quê? Aquilo vai fazer um estrago muito grande. Então, quando você lê essa palavra poder, como ela está aqui no versículo 8, é como se Deus estivesse, vou dar uma dinamite para vocês, tá? Para vocês poderem abrir os corações, para vocês quebrar a resistência do maligno no coração humano, para vocês fazer outras coisas também. Então eu separei aqui, né, como ela é colocada no Novo Testamento, está de 3 formas, né? Tem mais formas, tá? Mas no livro de Atos, quase todas as formas, elas se afunilam em apenas 3. Por exemplo, como ela é posta no Novo Testamento, né? Aí, primeiro, como algo que dá para o cristão uma força realmente sobrenatural, tá? Uma força extraordinária. Você, por exemplo, quando abre no livro de Hebreus, né? No livro de Hebreus, no capítulo 2, nós vamos abrir lá, Hebreus, capítulo 2 e versículo 4. Hebreus, capítulo 2, versículo 4. Está escrito aqui: testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Então você está vendo aqui que Deus, pelo Espírito Santo, está dizendo aqui, é bem claro isso, né? Que Deus testificou, ou seja, eles conseguiram dar testemunho da palavra por sinais, por milagres, por várias maravilhas e por dons que o Espírito Santo distribuiu. Então esse poder dava para eles, meus irmãos, essa força, essa autoridade de realizar esses sinais, essas maravilhas que eles realizaram no livro de Atos. Isso foi a primeira coisa que a gente pode ver. Segundo, no livro de Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 10 e versículo 11. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Diz assim, acho que é melhor a gente ler, versículo 10. Para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em todo o poder, segundo a força da sua glória, e toda a paciência e longanimidade com alegria. O que ele está querendo dizer aqui é que você recebe uma força,
você é corroborado de uma fortaleza, ou de um poder, de uma força. Essa palavra fortaleza aqui também é dinamite, é um poder, né? E esse poder, segundo o versículo 10, é para você andar dignamente diante do Senhor, é para você agradar a Deus em tudo, frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Veja só, não é só um poder que você recebe para poder fazer um sinal maravilhoso, mas principalmente é uma dinamite dentro de você. É isso que o Espírito Santo faz. Ele é uma bomba dentro de você para que você possa ter força de andar dignamente diante do Senhor. Está dizendo aqui mais, né? Está dizendo no versículo 10, agradando em tudo, para você poder dar fruto, né? É o que ele diz ainda no versículo 10, e ainda fala mais, fala para você crescer no conhecimento de Deus. Então o Espírito Santo realmente é uma bomba que a gente joga em outras pessoas, no sentido que ele realmente pode fazer grandes coisas, mas o Espírito Santo também faz grandes coisas, grandes transformações em nós, nos ajuda, só mesmo com a ajuda de Deus, para a gente poder andar dignamente diante do Senhor. Mas tem um terceiro ponto aqui, né, que você encontra no capítulo 25 de Mateus. Em todos esses textos que eu estou lendo, são lugares onde nós encontramos essa palavra dinamite, tá? Como está lá no capítulo 1 e versículo 8 do livro de Atos, capítulo 25 e versículo 15. Ele deu 5 talentos a um, a outro deu 2, e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Quando você lê essa palavra capacidade, aí a palavra também é dinamis, é um dinamite. Ou seja, o que ele está dizendo é que Deus, a mais para um ou menos para outro, não importa. Cada cristão recebe um poder, e esse poder só pode vir do Espírito Santo para que a pessoa dê o testemunho, ou seja, ela consiga usar os talentos que Deus lhe deu para realmente angariar almas para Jesus Cristo. Então você percebe que de um grosso modo, nós vemos o Espírito Santo atuar de 3 formas distintas, né? Vamos ver aqui, né? Essas 3 conclusões desse poder do Espírito Santo. Então, através dele, os apóstolos fizeram o quê? Grandes sinais e maravilhas. Incontestavelmente no livro de Atos, pelo poder do Espírito Santo, testemunhando no Espírito Santo, eles conseguiram realizar grandes maravilhas. Segundo, esse poder dá ao cristão força para ele andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra, crescer no conhecimento de Deus. Está tudo em negrito aí, né? E terceiro, esse poder capacita o cristão a testemunhar, a dar o testemunho, ou seja, usar os talentos que Deus lhe deu para ganhar almas. Então, só para ficar bem claro, porque são estas as 3 formas que você mais encontra no livro de Atos, a ação do poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos, de todos os crentes ali. Então, meus irmãos, continuando, nós temos uma pergunta aqui, né? Qual a razão maior do Espírito Santo ser dado na sua vida? Essa é uma pergunta que você tem que fazer, não é? Eu tenho que fazer para mim e você tem que fazer para você. Por que que o Espírito Santo foi dado a mim, não é? Esse poder do Espírito Santo, por que que Deus ele quer dar esse poder do Espírito Santo para mim? Porque isso foi uma promessa, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, e o crente, quando ele entrega a sua vida para Jesus, ele recebe esse poder. Mas então a pergunta é, por que que Deus me deu esse poder?
Será que é para fazer sinais? E parece que para alguns, o poder do Espírito Santo só serve para isso. Só para fazer sinais, 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 sinais. E eu acredito mesmo que se dentro da vontade de Deus, Ele pode realmente, através de uma oração, uma pessoa pegar um monte daqui e jogar para lá. A palavra de Deus diz isso. Agora, meus irmãos, é para isso? Bem, Moisés era um homem de poder e de palavras e sinais, lá no Egito, e não se aproveitou muito de Moisés por conta disso. Você vai dar poder para uma pessoa errada, faz uma coisa, faz um estrago muito grande. Então, veja só, vejamos novamente o texto aqui, em 1 e 8, tá? Capítulo 1, versículo 8. Vamos devagar, né? Vocês vão receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Então, para mim, fica bem claro. Para mim está bem claro. O texto é tão claro como podia, meus irmãos, ser para uma pessoa simples ou uma pessoa muito estudada, uma pessoa que nunca foi na escola ou uma pessoa que vive dentro da escola. O texto é simples demais, é bem compreensível. Olha, Deus está dizendo, vocês vão receber poder para testemunhar, tá? Poder, vocês vão receber poder, serão capacitados para dar testemunhos de Jesus. Então aqui, você que é um cristão, você que tem Cristo, você não pode reclamar nunca, né? Você não recebeu uma coisa extraordinária, porque você recebeu. O que você recebeu, os apóstolos receberam. E o que os apóstolos fizeram com esse poder que eles receberam, eles testemunharam. E é o que nós devemos fazer, testemunhar. Agora, meus irmãos, eu faço duas perguntas e uma reflexão em cima dessas duas perguntas, tá? Esse estudo aqui, que eu vou passar para vocês, é um estudo que, na verdade, foi composto pelo Bill Bright, né? E realmente eles têm estudos maravilhosos nesse assunto, tá? Da cruzada evangelística. Mas duas perguntas eles costumam fazer. A primeira pergunta é: qual é a melhor coisa que já aconteceu na sua vida? E aí? Se perguntasse, né? Se perguntasse aí para Bruninha, né? Não responde não, Bruninha. Vamos dizer que pergunta para Bruninha, né? Ou vai perguntar aí para o irmão Renato, ou para o Adriano. Bem, se perguntar qual é a melhor coisa, como está aqui colocado, né, que já aconteceu na sua vida, qual é a melhor coisa que aconteceu? Como seria a sua resposta, né? Então, nós temos a resposta aqui, e eu acredito que essa é a resposta de todo crente. Qual seria a resposta? Conhecer Jesus como Salvador. Essa é a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. E eu sei, você é um cristão, você é um crente, você é um salvo, você também tem essa mesma resposta. Se a pessoa perguntar, qual é a melhor coisa que aconteceu na sua vida, né? Ah, foi eu ter feito uma faculdade, né? Resposta errada para um cristão. Ah, foi eu ter achado uma pessoa maravilhosa, resposta errada para um cristão. A resposta verdadeira para um cristão é: olha, a melhor coisa que já aconteceu na minha vida foi o dia que Jesus entrou no meu coração. Essa é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Agora, tem uma segunda pergunta que o Bill faz, né? Ele diz assim: qual a coisa mais importante que você pode fazer para ajudar outra pessoa? Bem, é muito parecido com a primeira. Qual é a melhor coisa que você pode fazer para ajudar outra pessoa? Qual é a melhor coisa que o irmão Clodoaldo pode fazer para ajudar outra pessoa a atravessar a rua, né? Resposta errada. Já sei, eu vou lá e vou carpir o quintal dele. Resposta errada. Não é Covid não, tá? A melhor coisa que você pode fazer para ajudar uma outra pessoa é ajudá-la a conhecer Jesus. Porque o quintal dela pode ser que nasce mato de novo, mas você levando ela para Jesus, você dá para ela
a vida eterna em Cristo. Você ensina o caminho da salvação. Você levar uma pessoa a conhecer Jesus é a coisa mais importante que você pode fazer para alguém. Então, quando nós amamos as pessoas, nós vamos querer que todas essas pessoas, elas conheçam a Jesus. Agora, a reflexão, ela está em cima das duas perguntas. Veja só, por que então tão poucos são os cristãos que compartilham Jesus com as outras pessoas? Se a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi conhecer a Cristo, e se a melhor coisa que eu posso fazer para a vida de outra pessoa é levá-la a conhecer Jesus, então a pergunta é, por que são tão poucos os cristãos que fazem isso, que levam a palavra, que evangelizam? O que é preciso fazer para mudar essa realidade? Nosso estudo vai ser gasto nisso, né? O que é preciso fazer para mudar essa realidade? Vamos colocar a pergunta de outro jeito, tá? Como se transformar, se tornar um transformador do mundo? Como é que eu posso entrar nesse projeto do livro de Atos? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ser um transformador do mundo? Exatamente. Como é que você pode fazer isso? Então, nós temos alguns passos aqui. Nós não temos essa tela? Pode ser que na tela tem aí na tua, não tem, Felipe? Nós temos alguns passos aqui, ele não vai conseguir encontrar porque foi feita uma mudança de última hora lá. Mas você que está em casa, você tem, né? O pessoal que está aqui na igreja está em desvantagem, né? O pessoal da internet está em vantagem aí de vocês. Olha, nós colocamos aqui 6 passos que acredito ser fundamental para uma pessoa se tornar um transformador do mundo. Primeiro, tenha certeza da sua salvação. Segundo, confesse, deixe, abandone seus pecados. Terceiro, encha-se do Espírito. Quarto, prepare-se para testemunhar ou comunicar a sua fé. 5, tome a iniciativa, vá, evangelize, vá até o pecador e, finalmente, espere o agir do Espírito Santo. Então, primeiramente isso, tenha certeza da sua salvação. Há muitos cristãos que, na verdade, eles são igrejados, eles não são salvos, são apenas crentes nominais. São crentes nominais igrejados porque as primeiras ondas de problemas, de tribulação, de tentação, como tem na parábola do semeador, vai varrendo essas pessoas. Então eles realmente não nasceram de novo, são apenas igrejados. Às vezes a pessoa está na igreja, mas ela não nasceu de novo. Ela ainda não teve uma experiência com Jesus, no sentido, eu entreguei minha vida para Jesus, eu pertenço a Jesus Cristo. Então há muitos cristãos que não são salvos, não têm certeza da salvação, e tudo, irmãos, começa com uma decisão. Sim, tudo começa com uma decisão, aquela que Paulo fala, olha, se você com a sua boca, se você confessar, a palavra confessar significa concordar, Então, quando você confessa, quando você concorda com Deus que Jesus é o Salvador, você concorda com Deus que Cristo, Ele morreu para te salvar, porque você é um miserável pecador. Então, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Isso está em Romanos 8:9. Mas ali no capítulo 8 de Romanos tem mais textos semelhantes a este. E nas Escrituras tem muito mais para mostrar para nós que tudo começa com uma decisão. Você já fez essa decisão? Você já confessou o nome de Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Então Deus quer que você tenha certeza que você é salvo.
O apóstolo João, lá em 1 João capítulo 5, versículo 7, diz assim: estas coisas eu vos escrevi para que tenhais certeza que você vai ter a vida eterna, certeza da salvação. A vós que crê no nome de Jesus. Então você que crê no nome de Jesus, a Bíblia foi escrita para você ter essa certeza. Uma pessoa que entrega a vida para Jesus, Deus dá para ela a autoridade dela dizer assim: se eu morrer agora, eu vou para o céu. Mas você se acha tão bom para ir para o céu? Pelo contrário, eu me acho o último dos homens para ir para o céu, ou a última das mulheres. Então como é que você diz isso? Porque não depende de mim, depende do meu Senhor, depende de Jesus. Não sou eu que estou indo, não, estou sendo levado, né? E Cristo na cruz pagou os meus pecados, como lá aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por ele nunca iria, mas em Cristo ele foi, né? Então você tem que ter certeza da sua salvação. Cristo nos salvou, morreu para você ter essa certeza, né? E o Espírito Santo testifica com o seu Espírito. Agora isso é muito importante. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 16, a palavra de Deus nos informa exatamente isso, né? Essa coisa que está dentro de você, o Espírito Santo que está dentro de você, esse poder que está dentro de você, faz exatamente isso. Capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Não sou eu que vou convencer você que você é um filho de Deus. Eu não posso fazer isso. Quem convence você que você é um filho de Deus é o Espírito Santo. Ele vai dizer para você. E você sabe disso, você que já teve essa experiência, você sabe disso, que quando você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo fez isso. O Espírito Santo, ele disse para você: agora você não é mais uma criatura de Deus. Todos os homens quando nascem são criaturas, mas quando você entrega a sua vida para Jesus, você deixa de ser uma criatura para ser o quê? Um filho de Deus. Muito bem, irmãos. Agora, nós falamos, a primeira coisa, para se tornar um transformador do mundo, é ter certeza da salvação. Mas a segunda coisa tem a ver com o testemunho, porque os pecados, eles precisam ser confessados e abandonados. O maior impedimento do testemunho é justamente o pecado, mas o pecado não confessado, porque quem opera é o Espírito Santo, não é você. E o Espírito Santo, ele opera quando? Ele opera quando a pessoa abandona o pecado e ele deixa. Mas ele confessa, abandona, ou seja, ele deixa. O Espírito Santo dá força para essa pessoa. Mas enquanto no pecado, enquanto não confessado, enquanto não abandonado, o que acontece? A pessoa perde essa força, esse poder, essa dinamite não vai explodir. É o que a palavra de Deus nos ensina. Então a confissão, o arrependimento faz duas coisas, meus irmãos, né? Primeiro, a confissão e o arrependimento faz uma coisa, né? Que coisa que é essa aí? Da paz. Você passa a ter paz no seu coração, quando você confessa, né? E quando você se arrepende, a primeira coisa que vem é a paz. Mas há muitas confissões, há muitas pessoas que se arrependem, mas aí não tem aquele outro passo, que é esse aqui, não é? O abandono. Esse abandono do pecado é que é o essencial para que a pessoa volte a ter a força do testemunho, o poder do Espírito Santo que está sobre ela. Deus trabalha muito isso no nosso coração. Seja um pecado, como está escrito aqui, né? Sempre que o Espírito, leia para cima aqui, você consegue ler comigo, né? Sempre que o Espírito Santo incomodar você sobre um pecado cometido, ou que está sendo cometido agora, está cometendo, né? Então você precisa confessar e deixar. É porque, senão, essa dinamite, esse poder, ele não, se ele agir, né? Ele vai agir contra as Escrituras, então ele não vai agir contra as Escrituras,
mas ele tem que agir a favor das Escrituras. E a palavra de Deus nos ensina isso. Primeiro, você precisa ter certeza da sua salvação. Segundo, você precisa confessar, você precisa se arrepender, você precisa abandonar todo e qualquer pecado, para você ter força no seu testemunho. E terceiro, e esse é um ponto importante, né, que todas as outras coisas realmente vai se juntando dentro dessa, é o que o apóstolo Paulo pede no livro de Efésios, capítulo 5 e versículo 18. Vamos comigo lá, Efésios, capítulo 5 e versículo 18, quando Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então vamos pela ordem. Eu preciso ter certeza da minha salvação. Eu preciso tratar os pecados na minha vida, me arrependendo, confessando, abandonando. Terceiro, aí vem essa parte, e essa parte é muito importante. Não que as outras não sejam, mas para que você possa entender, porque tem muito problema de interpretação de como uma pessoa fica cheia do Espírito Santo. E aqui está dizendo para nós, Paulo diz para nós, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, né? Então é o que Paulo está pedindo, mas não se enche do Espírito como se enche uma bexiga. Vamos dizer, vai vir um redemoinho lá do céu e de repente vai me encher e eu vou ficar cheio do Espírito Santo, né? É isso que acontece? Não é isso que acontece, não é assim, né? Então, primeiro, irmãos, quando você recebe o Espírito Santo é uma coisa, você recebe no momento que você crê, você é selado pelo Espírito Santo, né? O poder do Espírito Santo está ali para agir na sua vida, para testemunhar junto com você. Mas tem uma outra coisa, né? As pessoas têm que aprender a orar para Deus e dizer: Senhor, que o poder do Espírito Santo se manifeste na minha vida. Eu creio que é isso que Deus, Jesus, né, está dizendo para nós, e eu quero que você abra em Lucas capítulo 11, versículo 13, Lucas capítulo 11 e versículo 13, quando Jesus diz assim: olha, se vocês são maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pedirem. Bem, nós sabemos que o Espírito Santo é um dom, é um presente que vem de Deus e você não merece nada disso, né? Mas eu creio que o que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é que nós precisamos aprender a orar para que Deus manifeste o poder do seu Espírito no nosso testemunho. Senhor, eu peço a Ti, né, que realmente essa força, esse poder que acompanhou os apóstolos, possa me acompanhar também, para que eu possa, Senhor, ter uma vida mais consagrada, para que eu possa, Senhor, testemunhar com mais ênfase, e você fazendo isso, você está cumprindo a palavra de Deus. Então, como é que a gente fica cheio do Espírito Santo? Bem, está aqui, né? Tudo na vida cristã começa pela oração, por isso o crente deve pedir a Deus que o Espírito Santo trabalhe e manifeste o seu poder na sua própria vida. Isso não é um passe de mágica, não é um passe de mágica, isso é uma atitude de fé, tá? Não vai acontecer um passe de mágica, são atitudes de fé. Agora veja só, né? Ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa controlada pelo Espírito Santo, que é igual viver a palavra. Ser controlado pelo Espírito Santo é a mesma coisa que viver pela palavra de Deus. Eu separei 2 textos aqui, esses 2 textos nos ajudam a entender exatamente como o Espírito Santo coloca para nós, né, essa questão de se encher dele próprio, do Espírito Santo. Você tem 2 textos distintos. O primeiro texto, ele se encontra aí onde nós lemos, Efésios capítulo 5, versículo 18 e 20. O segundo texto está em Colossenses capítulo 3, não é capítulo 5 não, tá? Eu que errei. Capítulo 3, versículo 16 e versículo 17.
É muito importante você ver o cabeçalho, né, desse texto. Até aqui está em negrito, para a pessoa que está em casa está em amarelo, tá? Então, veja só, e aqui para nós está assim, ó, deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças a Deus por tudo, etc, etc. Tá? Você tem aqui Paulo falando para uma igreja, que é a igreja de Efésios, que esses irmãos deveriam se encher do Espírito Santo. Como assim? Como assim? Né? Como é que eu me encho? Ah, será que eu vou me ligar, vou lá no posto de gasolina, mando eles me encher? Não, não, né? Está dizendo aqui, comece a falar mais da Bíblia. Ele está dizendo aqui, fale mais da Bíblia, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando, dando graças a Deus, tá? Aprendendo a ser mais agradecido. Aí tem outras coisas que estão escritas. Mas eu estou querendo colocar aqui para você, tanto na tela quanto na igreja, para vocês verem como são semelhantes os textos. Agora, no livro de Colossenses, não está escrito enchei-vos do Espírito, mas está escrito de um jeito diferente. Como é que está escrito? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que significa isso? Sabe o que significa isso? Significa que quando Deus fala para encher do Espírito, Ele está dizendo que a palavra de Deus habite dentro de você. Ser cheio do Espírito Santo é viver pela palavra, a palavra. E aí você vai ver que as mesmas coisas que estão escritas embaixo do enchei-vos do Espírito, está escrito embaixo do habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Olha lá, no texto de Colossenses, à sua direita, né? Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, cantai salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração, as mesmas coisas. Por que estão escritas as mesmas coisas? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que vive a palavra de Deus. Uma pessoa que tem a palavra de Deus no seu coração e pratica. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Não é vir aqui na frente e ficar suando e dizer que está cheio do Espírito. Não é ficar virando piroleta e dizer que aquilo é manifestação porque ele está cheio do Espírito. Não é enrolar a língua e ficar falando bobagens e dizer que está cheio do Espírito. Está cheio do Espírito é a pessoa está cheio da palavra de Deus e praticar e cumprir a palavra de Deus. Então por isso que ele diz, enchei-vos do Espírito. Irmãos, você quer transformar o mundo? Tenha certeza da sua salvação. Confesse, deixe seus pecados, encha-se do Espírito Santo. Né? E aí, depois, nós colocamos uma outra coisa. Prepare-se para testemunhar. Prepare-se. Você não precisa ir lá porque eu escrevi esse versículo aí na tela, né? Em 1 Pedro 3, 15 e 16. Santifique Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Veja só. Pedro está dizendo uma coisa aqui, né? Olha, você deve manter Cristo no trono da sua vida. Cristo deve ser a primeira coisa, a principal coisa na sua vida. Mas ele fala uma outra coisa aqui. Sabe o que ele fala? Estejam sempre preparados. Você precisa estar preparado para responder, para evangelizar, para falar de Jesus. Irmãos, o que é estar preparado? Estar preparado é você aprender a usar a ferramenta. Qual é a ferramenta do evangelismo? A ferramenta do evangelismo é a Bíblia. Não vou levantar minha Bíblia, porque ela está sem capa, né? Fica feio. Mas olha, a ferramenta você tem,
que é a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus, então você tem essa ferramenta, você tem que aprender a usar. Eu quero ajudar a transformar o mundo, então, olha, leia a sua Bíblia, conheça a sua Bíblia. Uma outra coisa, né? Você precisa conhecer textos bíblicos que falam sobre salvação. Você precisa aprender alguns versículos da Bíblia decorados que falam sobre salvação. E aí você tem que ter João 3,16, Romanos 3,23, Romanos 6,23, você precisa conhecer Hebreus 9,27, você precisa conhecer textos, versículos da Bíblia que possam evangelizar, levar o pecador ao conhecimento de que ele é um pecador. Seu amigo, você vai evangelizar ele. Você precisa fazer com que ele entenda que ele é um pecador. Todos nós somos pecadores e estamos separados da glória de Deus. E agora, você está condenado, está ordenado a todo homem morrer, vindo após isto o juízo. Muito bem, Hebreus 9:27. Agora que eu estou perdido, condenado, estou indo para o inferno. Não se abale, né? Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto, você fala quem ele é, você coloca as consequências do que ele é, um pecador condenado, mas você dá a solução, que é Cristo, que é Jesus. Isso é preparar. Meus irmãos, faz muito bem o evangelismo. Ontem aqui foi distribuído uns negocinhos, não foi? Não tem nenhum aí, não é? Vai ser sábado que vem? Eu estou aqui antecipando aí, deixa quieto, né? Mas os teens, por exemplo, eles vão começar a receber, né, um treinamento aí, uma coisa a mais a respeito de evangelismo. Porque existe curso de evangelismo que pode te ajudar. Você pode fazer a igreja pode fornecer talvez por que não? Não é verdade? Então, prepare-se para testemunhar, ou seja, comunicar a sua fé. E aí, meus irmãos, tome iniciativa, vá até o pecador. Você já sabe que é salvo, você já confessou os seus pecados, você tem lido a Bíblia, vivido a palavra de Deus, você está cheio do Espírito Santo, você aprendeu alguns versículos da Bíblia, então tome a iniciativa, vá até o pecador. É o que esses apóstolos estão fazendo. Eu lembro os irmãos o seguinte, vamos abrir no livro de Atos, no capítulo 2, vejam só, no capítulo 2, no versículo 1, eles estavam reunidos no mesmo lugar. A igreja estava lá, 120 almas podia estar reunida naquele lugar. Então, o Espírito Santo veio, se manifestou, desceu sobre eles falaram em línguas que as pessoas podiam entender e tudo mais. Agora, irmãos, o que acontece é que eles, no versículo 1, eles estão o quê? Eles estão num lugar. Esse lugar é o cenáculo. E aí, do versículo 5 em diante, eles não estão mais no cenáculo, eles estão à beira do templo, eles estão lá no pátio do templo. Ou seja, se eles ficam lá dentro, eles não iam ter contato com aqueles milhares de pessoas. Nós vamos ter contato com as pessoas lá fora, não é aqui dentro. Os pecadores estão lá fora, aqui também tem pecadores, mas a maioria dos pecadores aqui são pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Enquanto que lá fora, a maioria dos pecadores são o quê? Pessoas perdidas, caminhando a largos passos para o inferno. Então nós temos que estar lá, vá. Então aqui no capítulo 2, eles saíram da casinha, tá? E eles foram para o mundo, No capítulo 8, eles vão chegar em Samaria. E depois, no capítulo 10, as portas do Evangelho serão abertas para todos. Cornélio, ele é um estrangeiro,
Então, irmãos, eles estão caminhando. Paulo, ele sai da igreja de Antioquia e ele quer percorrer o mundo inteiro. Vá até o pecador, mas você precisa tomar iniciativa. Tome a iniciativa e vá até o pecador. Isso é ser transformador do mundo. Lembre-se, você tem algo que eles precisam, que é Jesus. Você tem o próprio testemunho, a transformação que Jesus Cristo causou na sua vida, e principalmente você tem o poder, a força do poder do Espírito Santo para agir, e ele vai agir quando você estiver testemunhando. Por isso é testemunhar no poder do Espírito Santo. Ore a Deus. Às vezes você está orando por alguém especial, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho. Ore a Deus. Peça oportunidade, peça coragem, peça ousadia para que você possa ir lá e com sabedoria você pregar a palavra de Deus. Mas peça, né? Ore a Deus, mas não adianta você só orar, você tem que ir. Você tem que ver os campos brancos, como Jesus disse, olhai, os campos estão brancos para a colheita, né? Você tem que se aproximar. Você não vai evangelizar sem se aproximar. Aí você vai fazer o quê? Tem uma palavra hoje que todo mundo conhece, que é compartilhar, tá? Você vai compartilhar e pregar, resumindo, é compartilhar o nome de Jesus, a salvação que está em Cristo Jesus, e aí fale de Jesus. Nós vimos isso no nosso primeiro estudo, como o nome de Jesus é o tema principal dessa mensagem do capítulo 2. Jesus, 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 o tempo todo eles testemunhando, falando de Jesus. Então vá, fale de Jesus e espere o agir do Espírito Santo. Cabe a você falar, cabe ao Espírito Santo convencer. Ele é que vai tocar no coração, ele é que vai quebrantar, como aconteceu com Lídia. Estava lá muitas mulheres à beira do rio, ouvindo a palavra, o evangelho, pregado pelo apóstolo Paulo, só ela se converteu. Por quê? Porque o Espírito Santo é essa dinamite que é jogada no coração, e aquele coração é quebrantado. Então você tem o poder dentro de você, e você vai jogar aquele poder, meus irmãos, a palavra de Deus, e essa palavra vai entrar naquele coração, vai explodir uma bomba naquele coração, uma bomba no bom sentido, que ele vai ser quebrantado, e essa pessoa, ela vai entregar a sua vida a Jesus. Então, meus irmãos, mesmo que os resultados não apareçam na hora, pode ser que isso aconteça, que os resultados não apareçam na hora, mas, olha, um planta, é possível que até outro colha, mas você fez a sua parte, sem contar que você vai sentir um prazer enorme. Não existe coisa mais gostosa, não existe coisa mais prazerosa do que quando você prega o evangelho para alguém, e se essa pessoa entregar a vida para Jesus, sabe como isso é bom? Sabe como isso é maravilhoso? Já pensou você falar de Jesus e a pessoa entregar a vida para Jesus? Então eu quero terminar com essa frase de quem compôs a maior parte desse estudo, do nosso irmão Bill Bright. Ele diz que não há experiência na vida mais emocionante e espiritualmente recompensadora do que a aventura de ser um pescador de homens. Não tem uma experiência melhor na vida do que você lançar redes e ganhar uma alma para Jesus. Uma alma. Irmãos, o livro de Atos fala de pescadores, pescadores que vão pescar em Jerusalém, pescadores que vão pescar na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Eles estão tendo um prazer enorme. Nós vamos ver isso na continuação, no estudo do livro de Atos. Não é por um acaso que eles transformaram o mundo, aquela coragem, aquela alegria que eles recebiam quando
a palavra de Deus era anunciada e crido. Então